Estamos começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez, na verdade, é uma picape. Essa aqui é a Nissan Frontier Pro 4X, a versão top de linha dessa picape média, que vai passar então pelo nosso trajeto entre São Bernardo do Campo e Jundiaí para a gente conferir na estrada como que fica o consumo, isolamento acústico, com esses pneus de uso misto. Será que eles ficam desconfortáveis? Será que é muito ruidoso na estrada? A gente vai falar de tudo para vocês. Direção, suspensão, enfim. Claro, testar o desempenho também, né? E as assistências à condução que esse carro possui, a gente vai falar num vídeo dedicado a isso, para que a gente explore cada item com mais calma. Deixa eu mostrar rapidamente o interior. Esse interior tá um pouco antigo, né? Aliás, tá bem antigo. Mas vamos lá para a estrada então conferir como que ela se comporta na prática. Começando aqui nosso trecho 100% rodoviário, acabei de resetar para nós o único trip de consumo que esse carro tem, o que é uma pena, né? Daqui a pouco eu vou falar de valor para vocês, mas por ser algo de programação, algo que é relativamente simples, acho que todo carro deveria ter no mínimo 2 trips de consumo. Aqui tem um só, infelizmente. Pessoal, estou com o ar-condicionado ligado, logicamente o carro está abastecido com diesel e não tem modo de condução. Na verdade você tem alguns, mas não tem um eco, então eu deixei no normal, né, no standard. Vamos começar falando para vocês sobre motorização. A gente tem aqui o já conhecido 2.3 biturbo diesel de 190 cavalos e 45,9 kg de torque. Ele está presente na Frontier há muito tempo, né? Até antes dessa profunda reestilização que ela recebeu. Ele continua associado ao câmbio automático convencional de 7 velocidades, mas na verdade você pode até considerar 14 relações, porque esse carro, lógico, tem a reduzida real e você então tem 7 marchas normais, mais 7 marchas reduzidas. Inclusive já adianto que o escalonamento aqui é bastante interessante, tá? Ele funciona realmente de uma forma bem legal, ele não fica se perdendo ao trocar marchas e etc. Então eu acho um ponto bastante positivo. Falando sobre tração para vocês, a gente tem aqui prioritariamente nas rodas de trás, né, tração traseira, quando você está em 4x2, assim como estamos agora. Mas você tem a opção também do 4x4 o High, que seria o mais alto, e também o Low, que é o reduzido. E adianto também que essa versão Pro 4X ela possui o bloqueio do diferencial traseiro. Nem todas as versões da Frontier contam com esse item. Isso ajuda muito em uma situação off-road, né? Falando agora sobre isolamento acústico e também o preço do carro. Sinceramente, eu acho que entra mais barulho de vento aqui na cabine do que poderia, mas lembrando que a gente tem uma picape média, ou seja, é uma picape, vai até contrariar o que eu disse, que eu falei média, mas ela, digamos que é grande, né? Ela é bem maior do que uma Toro, do que uma Estrada, do que uma Montana, até do que uma Maverick, por exemplo. Então você tem maior resistência ali contra o vento, é um carro mais alto e etc. E como você prejudica a aerodinâmica nesse sentido, lógico, você vai ouvir mais barulho de vento mesmo. Então, para uma picape, o isolamento acústico não é ruim. Eu consideraria ele como mediano. Agora, se a gente pensar que é um carro que custa 318 mil reais nessa versão Pro 4X, aí sim poderia sim ter um isolamento um pouco mais refinado. Lembrando que essa picape não tem opcionais, mas você tem a pintura cinza Shark, como essa dessa nossa unidade que estamos testando, que custa ali R$ 2.200. Então você passa de 320 mil quando coloca essa pintura. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e hype o vídeo. Então arrasta os comentários ali para o lado esquerdo ou direito, que vai aparecer a opção gratuita de hypar. Tem a opção também, se você quiser, se você for uma alma muito bondosa, você pode hypar pagando, o que vai ajudar ainda mais o nosso canal e vai me deixar ainda mais feliz. Vamos comentar agora sobre direção e suspensão. A direção é decepcionante por ser hidráulica. Uma picape desse valor, 2026, já merecia ser elétrica, né? Mas infelizmente não. Por conta disso, na cidade ela acaba sendo muito pesada, principalmente porque é um carro grande e pesado. E na estrada, como você ganha velocidade, ela fica muito mais macia. Só que, ó,
ela fica muito leve também, né? Então ela fica bamba até demais. Isso é característico de direções hidráulicas. Se fosse elétrica, ela ficaria mais rígida conforme você aumenta a velocidade. Então ela não te passa uma sensação muito grande de segurança aqui não, ó. Perceberam? Ainda mais por ser uma picape e ser consideravelmente grande. Agora, suspensão realmente é um ponto muito elogiável aqui da Frontier Pro 4X. Isso porque ela usa Double Wishbone na suspensão dianteira, ou duplo A, né, como vocês quiserem chamar, braços sobrepostos, enfim. E na traseira ela não tem o feixe de molas, ao contrário de praticamente todas as suas concorrentes. Ela traz aqui um eixo rígido, porém ele é fixado na carroceria pelo sistema Multilink, que é independente. Então você tem quase uma suspensão independente aqui na Frontier. É provável que você perca um pouquinho de robustez ao longo do tempo, né? Aguentar porrada mesmo no dia a dia. Mas em contrapartida você tem uma picape muito confortável. Então você passa por desníveis bem consideráveis. E lógico, ela ainda pula um pouquinho, ela ainda vibra um pouquinho. Mas perto de outras picapes médias é realmente bastante pouco. Então, pensando numa utilização aqui de viagem, essa suspensão mais macia vai te agradar bastante. E eu aproveito até para citar os bancos que tem a tecnologia Zero Gravity, que é desenvolvida em parceria com a NASA. Então eles são bastante confortáveis, sem ser molengas demais. Isso é uma qualidade muito interessante da Nissan em praticamente todos os seus carros. Vamos falar agora para vocês sobre consumo de combustível. Primeiro eu cito que essa picape pesa 2.240 kg. É bastante coisa sim, devo concordar com vocês, mas é uma picape média, né? Então é normal. Você não tem uma picape muito mais leve que isso. E sobre o consumo em si, o Inmetro diz que na estrada, obviamente abastecida com diesel, a Frontier Pro 4X faz 10,9 km por litro. Mas vamos ver qual foi o nosso resultado aqui na prática. Lembrando, o ar-condicionado ligado o tempo inteiro desde que a gente começou o percurso. Foram 103 km por hora de velocidade média nesse trajeto, 24,3, provavelmente ele vai atualizar para 24,4 km em 14 minutos. E o nosso consumo então 14,6 km por litro, bem acima, ó, atualizou agora para 14,8, então o nosso consumo oficial, bem acima dos 10,9 informados pelo Inmetro. Então, sinceramente, para uma picape desse porte com ar-condicionado ligado, eu achei realmente um consumo bastante interessante aqui na estrada. E atualizou aqui para 24,5 km. Pessoal, saindo aqui agora, já coloquei no modo esporte, tá? 30 por hora, pé no fundo. Demora, tá? Mas é normal para uma picape diesel. A proposta não é esportividade. Vamos lá, ó. 100 por hora, 110, 120. O que eu vou dizer para vocês sobre o desempenho? Sinceramente, não é dos melhores. Poderia sim ser melhor pelo preço também. Não é assustador, tá? Você não tem uma picape extremamente manca, mas deixa um pouco a desejar, principalmente em razão do preço, como eu comentei para vocês. Vamos fazer uma aceleração aqui de 100 por hora agora, tá? No modo esporte, lembrando, hein? 100 por hora, pé no fundo. Ó, demorou um pouquinho, mas reduziu. 115, 120. É horrível? Não. Mas não vou dizer que é bom. Então eu diria que tá mais como mediana, um pezinho ali no negativo. Eu acho que eu vou considerar como negativo, porque praticamente todas as picapes são mais potentes e possuem mais torque do que a Frontier. Então não que o desempenho seja péssimo, como eu disse, mas perto da concorrência eu acho que deixa bastante a desejar. E lembrando que apesar de eu estar aqui com o ar-condicionado ligado, que rouba a potência da motorização, a direção sendo hidráulica também rouba uns cavalinhos ali, eu estou com o carro vazio, né? Não tem nada ali na caçamba. Se você estiver puxando um reboque, colocando coisa na caçamba, já é mais provável que você sofra um pouco com esse desempenho. De 100 por hora, pé no fundo, reduziu, 110, 120. Infelizmente a gente não sabe para qual marcha ela reduziu, porque ela não mostra aqui pra gente. Só se você colocar aqui, ó, no modo
manual. Agora a gente vê que está em quinta marcha. Também não tem pedal shifts, então você tem que fazer as trocas aqui pela alavanca de transmissão mesmo. Vamos fazer uma última aceleração, 100 por hora, pé no fundo, 110, 120. Vocês viram como ela demora um pouco? Que ela não é assim super ágil? E por esse preço a gente encontra até algumas picapes V6 já, né? Então a diferença acaba ficando bem grande. E já que essa picape tem um modo de condução, acho que seria interessante ter o modo Eco. Você não tem. Você tem o Standard, o reboque, o Off-Road e também o Sport. Como de costume aqui em nosso canal, vamos falar agora para vocês como que ficou o consumo acumulado no trecho inteiro de estrada, mas agora incluindo as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Podemos notar aqui que foram aproximadamente 36,7 quilômetros feitos em 23 minutos, 93 km por hora de velocidade média e o consumo então 13,6 km por litro. Considerando que o ar está ligado e a gente acelerou algumas vezes, inclusive nas subidas, posso dizer que ainda é um bom consumo sim aqui para a Frontier. Acabou de atualizar para 13,7 km por litro, obviamente com diesel. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre a Nissan Frontier Pro 4X é que ela está realmente um pouco defasada em relação a algumas concorrentes pelo motivo preço. Se ela fosse mais barata, como a Titano é, por exemplo, e a Titano dizem que melhorou muito na linha 2026, ela seria muito mais atrativa. Mas por R$320 mil você já encontra picapes mais modernas. A exemplo da própria Mitsubishi Triton, que é uma parceira da Nissan, né? Faz parte da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e que inclusive deve conceder alguns quesitos como plataforma, mecânica e etc. para a nova Frontier que será vendida em outros mercados. Aqui no Brasil, provavelmente, não é nada oficial, mas ela receberá uma atualização, uma reestilização profunda, incorporando um visual mais próximo ali do novo Kicks. Então, sinceramente, o erro dela é realmente o preço, porque é uma picape boa, ou então, por esse valor, ela deveria entregar mais modernidade. Ter uma direção hidráulica, por exemplo, nos dias de hoje num carro desse valor, eu acho um ponto bastante decepcionante. É só uma das questões, tá? Não é só por isso. Mas, por ela ser confortável, é sim gostosa para viajar, para pegar a estrada, e eu também achei ela econômica, pelo menos aqui na rodovia, pelo porte dela. O sistema de som é mediano, também não empolga, mas não é ruim, tá longe de ser ruim. A direção, como eu disse, poderia melhorar, o isolamento acústico também poderia ser um pouco melhor, mas suspensão realmente muito boa, os bancos muito confortáveis e o desempenho, como eu disse, também deixa um pouquinho a desejar. Eu não vou mostrar para vocês ali o consumo, porque a gente só tem um trip resetável, então lógico que a gente resetou ele na estrada e perdemos então a média inteira entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. E barulhinho gostoso do diesel. Volta aqui, não vai sair do vídeo sem deixar a sua opinião aqui nos comentários não, hein? Coloca aqui o que você achou da Frontier Pro 4X, se acha que vale a pena na casa de R$320 mil? Comenta também o que você achou dessas médias de consumo que a gente apresentou para vocês. E uma curiosidade, vocês gostam desse barulhinho aqui do diesel? Quero saber isso de vocês também, então deixa aqui nos comentários. E se você ainda não fez isso, você está perdendo tempo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com essa picape e também com todas as outras que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.